começar esse vídeo aqui fazendo um breve comentário a respeito de um romance muito importante, né? Principalmente em nossos dias. Romance de Dostoiévski, que se chama Os Demônios. Nesse romance, né, você tem, por exemplo, duas gerações de revolucionários. E a geração mais nova, que é a segunda geração, né, são os filhos dos revolucionários que se tornam revolucionários também e põem em prática as ideias dos pais. São um grupo de jovens ateístas que, vamos dizer, completamente motivados, né, pela promoção de um caos, né, na cidade onde eles vivem, né, acabam revelando todo o processo revolucionário, principalmente que aconteceu no século XIX. Né. A tentativa ali é baseado em todas os princípios, por exemplo, da Revolução Francesa. Eles tentam criar um caos na cidade onde eles vivem, né? Desestruturando a política, a religião, a tradição da cidade, né? Praticam atos de terrorismo, né? Tacam fogo na favela, né? Claro que são ateus convictos, né? Com as suas teorias, né? Com os seus encontros, com os seus discursos, no sentido de não só fazer um processo revolucionário, mas de que esse processo revolucionário atinja a população e a convença que, de fato, há uma coisa errada não neles que estão promovendo a revolução, mas nas pessoas que estão sendo atingidas por elas, né? As autoridades, tanto eclesiásticas quanto políticas, né? Que acabam ficando desmoralizadas. Entre os personagens principais você tem dois, o Verkovensky Filho e o Nikola Stavrogin, né? E lá pelas tantas, num diálogo entre os dois, o Verkovensky fala para o Nikola assim: o juiz que absolve um assassino está do nosso lado. E um professor que zomba de Deus, né, da imagem de Deus, do Deus cristão, por exemplo, para os seus alunos, está do nosso lado, mesmo que ele não saiba, mesmo que conscientemente ele não faça parte do nosso grupo revolucionário. E, né, então você tem recentemente esse Pirula, né, que vem lançando uma sequência de vídeos aí falando sobre coisas que ele desconhece completamente, né? Agora quer dar, ao mesmo tempo que ele quer ficar isento de opiniões sobre política, ele quer fazer vídeos sobre política, né? Ele quer demonstrar, não que ele tem uma opinião, mas que ele não deixa barato, entendeu? As pessoas o criticaram, exigiram uma posição dele, principalmente os seus seguidores. E a questão assim que ele tentando se justificar, a cada vídeo que ele faz tentando se justificar, esse sai pior. Porque no fim das contas, ele acaba meio que revelando inconscientemente o seu lado, né? Mesmo que ele tente se colocar isento, ele acaba fazendo o mesmo que acontece lá, como está predito lá no romance, que aliás o Dostoiévski não é só um romancista, é um grande profeta mesmo, um grande gênio, né? Que intuiu muito bem, né? Muita coisa da realidade. E o Pirula, tentando se isentar disso, acaba tomando o rumo para o lado errado. Então, ele diz que não quer tomar posição porque, né, ele vai agir como ser um homem de ciência, né? Um homem, né, que tem que agir com responsabilidade e não soltar opiniões como se elas fossem, né, determinar a sua posição e, por conseguinte, a verdade, né? A questão é a seguinte, é que o Pirula já não age como um homem responsável, nem como um homem de ciência faz tempo. Eu acompanho os vídeos dele e vejo que, principalmente no que se refere à religião, e religião, né, é uma matéria que ele desconhece. Como eu já disse em outro vídeo, ele não conhece a matéria metafísica, não conhece os fundamentos das tradições, né, a arte sacra, né, a ciência sagrada,
ou seja, todo esse conjunto enorme que forma os estudos religiosos, que está preenchido de centenas e centenas de referências de autores importantes, ele desconhece tudo, mas ele está sempre opinando sobre religião e falando, né, subestimando as pessoas religiosas, né, dando interpretações totalmente estúpidas, né, sobre principalmente cristianismo e islamismo, né, e ao mesmo tempo, quando a questão é política, ele vem com este disfarce, né, mal feito, de que ele é um homem de ciência e não pode opinar, não deve opinar, tem que ser responsável. O Pirula é só mais que nem um personagemzinho do Dostoiévski, entendeu? Um cara que disfarça a sua posição, ou então, inconscientemente, acaba apoiando o mal, né? Justamente porque está mexendo com coisas que são graves, graves, né, no sentido estrito do termo, e cuja gravidade ele desconhece, né? Então, de certa forma, colabora para esse processo todo que, agora recentemente, está puxando mais brasa para o lado do PT, para, né, a absolvição de criminosos. Então, ele diz que, né, ele puxa ali algumas matérias, nesse último vídeo que ele fez, né, ele pôs lá Pirula, o isentão, ele puxa algumas matérias, né, que provisoriamente estão falando da situação atual ali, são provisórias, porque isso vai virar passado já já, vai vir mais coisas aí. Então ele diz, ó, algumas pessoas são a favor, outras são contra, essa dão razão para isso, essa dão razão para aquilo, né? Ele pensa por estereótipo, então ele fala o processo de impeachment, o ponto de crise da população, né? Ele ao mesmo tempo que ele tenta se mostrar como um profundo observador neutro, na verdade, ele não está fazendo uma análise profunda, porque ele desconhece a história política do Brasil, história do comunismo no Brasil, né? História da ditadura militar, história do PT. Por exemplo, eu não me mesclei à massa que formou todo o grande movimento aí do dia do domingo, né? Um dos maiores movimentos no Brasil, né? A favor do impeachment da Dilma, porque eu, há pelo menos 15 anos, eu venho estudando história do Brasil, história política, história do comunismo no Brasil, PT, tudo isso aí eu venho me informando, né? Venho me consultando com pessoas competentes que me instruem a respeito, buscando referências, buscando fonte, entre outras coisas que eu estou estudando. Então, há tempos que eu estou procurando ficar ligado nisso aí, me opor a isso aí e tentar alertar quem eu posso a respeito deste problema, né? Então eu tenho uma posição clara, né, a respeito disso. É claro que eu não vou apoiar o PT. Isso não quer dizer que estou apoiando outros partidos, que se investiguem todos. Como disse o Reinaldo Azevedo, se investigue o Cunha, o Aécio Neves, o Fernando Henrique, todos estão no bolo ali, né? Mas você tem um juiz que está tentando fazer valer as leis, né? O Sérgio Moro, né? E a questão é assim, você tem uma coisa um tanto curiosa, porque você vê essa questão da nomeação do Lula para ministro, né? Você vê, para arranjar as coisas a favor do PT, a favor de alguém do PT, né? A Dilma mexeu os pauzinhos e rapidamente conseguiu providenciar alguma coisa. E por que não houve, né, providências desse tipo com relação às escolas, com relação aos hospitais, por exemplo, né? Ela não poderia ter mexido os pauzinhos também para ajustar essas coisas? Será que essas evidências escapam ao Pirula? Ele comentou sobre a questão do mensalão em 2005, então não haviam condições de haver um movimento de grande vulto como está havendo agora, e outra, a economia estava boa, né? Então não estava mexendo com o bolso das pessoas, então as pessoas não se importavam muito, não percebiam a gravidade da coisa. Mas a questão que tem que lembrar o Pirula é que houve o plebiscito das armas, né, em 2005, cuja tentativa, né, você que você criou, né, o processo todo ali, né, você legou
poderes legislativos ou executivos, que era um procedimento já inconstitucional, né, no plebiscito das armas, né, o referendo lá das armas, também com código próprio, e acabou que perdeu na votação, né? Então, e esse plebiscito das armas já era o primeiro ato golpista do governo. Desarmar a população, né? Fazer provar, né? Fazer valer uma vulnerabilização da população diante do Estado. Como é que o Pirula não lembra disso? E outra coisa, está desarmando a população e armando bandido. Obviamente, porque tem claras ligações do PT com o crime, até com o PCC. E a questão é assim, que não venceu, né? As pessoas disseram não ao desarmamento e sim ao seu direito de ter armas, que é legal. E então, quer dizer, como o Pirula subestima as pessoas e desconhece a história do Brasil, então ele faz essas referências bem chulas, bem superficiais, né? A realidade aqui, política. Para chegar até o processo Lava Jato, olha, é um longo caminho, complexo, né? Você vai ter que se referir ao tempo da ditadura, ou seja, não foi o golpe, foi o contragolpe militar, porque o golpe era para ser comunista já, né? Estavam ludibriando o João Goulart, né? Ao longo do processo, você teve o ato institucional, o AI-5, que delegava poderes absolutos ao presidente acima da Constituição. Então houve aquele problema do período das torturas, né? Mas, pelo menos, os militares derrotaram as guerrilhas, que eram constituídas por grupos revolucionários comunistas e ateístas, de preferência, e que estavam matando não só, né, pessoas entre os militares, né, autoridades, mas estavam matando gente inocente, eram pessoas dispostas a tudo, a matar quem quer que fosse, para fazer valer um golpe comunista no Brasil. Né? Em 1979, a lei da anistia, os esquerdistas voltam e formam o PT, né? O partido que foi disfarçar toda essa ideologia comunista. Vieram as diretas já, né? Depois do término da fase de regime militar, e ao longo desse tempo todo chegamos na posse do PT no governo. E hoje se provou que nem tudo que a ditadura militar fez de ruim era ruim mesmo, né? Hoje você tem aí o PT dando um golpe atrás do outro, né? As pessoas do PT. Você tem escândalo já desde 2004, né? Desde 2002, né? Você tem a morte do prefeito Celso Daniel, né? Com petistas envolvidos, com testemunhas mortas, né? Você tem o Lula, o ministro da Pecuária aqui, Olivério Medina, é um homem das Farc, que recebeu asilo político aqui, das Farc. As Farc é um dos grupos mais perigosos e criminosos do mundo, dono do maior cartel de drogas do mundo, né? O Lula também, antes de terminar o segundo mandato, deu asilo político a Cesare Battisti, um terrorista, né? Descumprindo a norma entre Itália e Brasil. Ao longo do tempo, você tem a Dilma entrando, já tinha aquela coisa inconstitucional do Lula fazendo boca de urna em pró-Dilma para 2010, já em 2008. Quer dizer, você já tem toda uma série de golpes, uma série de atitudes arbitrárias e inconstitucionais sendo tomadas pelo nosso presidente, nosso ex-presidente, né? Fora que você tem as claras ligações do MST, né, com o PT. O MST foi criado no tempo do Fernando Henrique. Só que, ao longo do tempo e com a chegada do PT ao poder, não melhorou, né? Você não melhorou a situação do MST. Ao contrário, o PT enriqueceu o MST, ele continuou fazendo mais invasões, promovendo mais destruição, mais prejuízo para a nação, ameaçando mais vidas, né? E hoje você está aí, dois líderes, o líder do MTST, que é o Guilherme Boulos, amiguinho do Lula, né? Tá lá, evidentemente isso, documentado, o João Pedro Steder, outro amigo de Lula, ambos, né, líderes de movimentos criminosos, ameaçando a população, com o Lula ao lado deles. E o Lula assinando embaixo. Vamos pegar nas armas. Seja blefe ou não, a questão é assim, que você tem uma ameaça, meu. Você tem incitação ao crime e o ex-presidente, o Lula, apoiando. Então, será que esse Pirula é cego para ver os fatos? Ele não disse que está agindo com a prudência
do cientista, onde está a prudência dele? Como é que escapa esses fatos a ele? Para ele ficar em cima do muro. Não é questão de ver a legislação, ou pelo menos não é só ver a questão legislativa, a questão das leis, já que você não entende nada de leis, estude pelo menos o Miguel Reale. Lições preliminares de direito. Pegue pelo menos esse livro, já que você gosta de ler, já que você é homem de ciência, vá se informar, cara. Né? Então, quer dizer, você tem crimes, organizações criminosas, até internacionais ligadas ao PT. Você tem o Foro de São Paulo, já criado em 1990. Né? Encontro do Lula e de membros do PT com ditadores de outros países. Essas ideias todas vindo para cá, você vê sinais delas cada vez mais claros, né? Sendo enxertadas na legislação, na cultura, né? Aí você tem o movimento Passe Livre, que está ligado ao PT, que agora está ligado ao Black Bloc. O Black Bloc é um movimento que não tem razão nenhuma de existir aqui no Brasil, não tem reivindicação nenhuma, é um movimento copiado da Europa, né, que surgiu na Europa no tempo da Guerra Fria. Os caras não têm reivindicação nenhuma, estão recebendo mesada do Estado para promover baderna e destruição e prejuízo para as pessoas. Não estão promovendo nada, ainda saiu um assassinato ainda, daquele bando de vagabundo, né? E tudo isso está ligado ao PT, não está ligado a essas manifestações pacíficas que estão dentro da legalidade. Por que isso escapa ao Pirula? Por que ele tem uma posição ambígua? Por que ele está em cima do muro? E se ele está em cima do muro, né, por que ele tem que ficar fazendo vídeo e promovendo aquela idolatria do ceticismo? Né? Esse é um dos problemas do ateísmo. O ateísmo ele acaba gerando um vazio intelectual na pessoa, né, que emburrece mesmo a pessoa. Você vê que chega num ponto que às vezes o cara está sendo sincero, ele não tem uma posição, ele duvida da realidade que ele está vendo na frente dele. Né? Ele questiona tudo, ele questiona tanto lá o lado que é contra Dilma, quanto o lado que é pró-Dilma. E ele não chega a lugar nenhum. Claro, porque é uma espécie de um tornar-se estéril, né, intelectualmente. Ou então, né, se ele não está fazendo esse serviço inconsciente para o mal, para o lado revolucionário, ele está fazendo conscientemente e está fingindo tudo isso aí. Né? O Pirula já havia feito um vídeo que o título era O PT e eu. Ele deixa uma posição totalmente ambígua. Né? Ele acredita, ele deixa claro, de certa forma, apesar da ambiguidade, ele deixa claro que pode ser que o PT esteja sendo investigador, porque os métodos hoje de investigação são melhores que antes. Mas como os métodos de investigação de hoje são melhores que antes, né? Não tinha comissão da verdade, que estava abrindo os arquivos da ditadura militar, o que aconteceu? Por que parou a investigação? Porque começaram a puxar lá as pastas e os crimes de todos esses esquerdistas que estão no poder hoje começou a aparecer e interromper o processo, não é mesmo? Então como é que isso escapa? Essas evidências são fatos, não é posição, né? O fato do MST ser uma organização criminosa e o fato dessa organização criminosa estar ligada ao PT e o fato das pessoas, os líderes do PT estarem usando dessas organizações para promover violência e ameaça, isso não é posição, não é opinião, isso é fato. Isso entre as outras conexões do PT com ilegalidade e com crimes. E o Pirula ainda tem dúvida, isso aí fica em cima do muro. Então você não está prestando serviço nenhum, né, socialmente. Se é isso que você está passando para os seus alunos, você é um demente, você é um retardado mental. Tá? Você é um cientista cego, se é que eu posso te chamar de cientista, né? Então você, né, quer meter o bedelho em política, quer meter o bedelho em religião, são assuntos que você desconhece e, sinceramente, eu já começo a duvidar da sua capacidade como biólogo. Para mim, você não tem nada para dizer. Se eu quiser aprender ciência, biologia, eu vou estudar, né, Claude Bernard, Aristóteles, né, Ruston Smith, Wolfgang Smith, Karl Jaspers, Henri Poincaré, existem muitos outros. Né? Até o Darwin. O Darwin ainda tem um espírito científico, apesar de grande parte do que ele disse não estar provado. Né? Então, é estranho isso aí, sabe? Como é que escapa essas evidências? Tudo bem, não quer se posicionar, então não fale nada. Se é um assunto complexo demais para você, não fale, não faça nem vídeo, só que você
não quer deixar barato, você quer dizer, você quer dar justificativa e quer mostrar que você não é um incompetente, você é um incompetente, pirula. Se dê conta disso, tá?